Hoje a gente vai analisar o episódio 20 de Dragon Ball Daima e essa aqui é a segunda parte, né? A gente vai dar continuidade da onde a gente parou e vai dar introdução ali aos fatos, né? Depois que o Regoma perdeu o seu olhinho, ele acorda do seu sono de beleza e questiona Neva, perguntando se ele não era um velho gagá senil. Neva responde que nunca foi senil, só se fazia de bobo mesmo, né? Então a gente vê que o Neva sempre trolando ali, né, o Regoma. Então vemos ali que no campo de batalha chega a bruxa Marba, né, com um recipiente, uma garrafa. Eles decidem que vão aprisionar o Regoma por 100 anos, mas Piccolo acaba fazendo uma piada, né? Como o Regoma não machucou Dendê, ele só vai ficar preso 99 anos. Lembrando que o Akira sempre gostou do Piccolo, ele era o seu personagem favorito dentro da história de Dragon Ball. A doutora Hisu acaba incluindo o Degretsu junto à prisão do Regoma, para que ele não se sinta solitário, né? Mas uma vez, vemos algo que nos faz lembrar o passado. Ainda mais a gente não viu também essas habilidades da doutora Hisu, né? De poder aprisionar outras pessoas. A gente vê que ela utilizou um cachimbo para aprisionar Degretsu. Então vemos que a bruxa Marba, ela usa uma magia ou uma técnica, né, para prender ali o Regoma junto com o Degretsu dentro da garrafa. A mesma técnica que a gente viu há muitos anos em Dragon Ball, que o mestre Mutaito usou, o Mafuba. Ou seja, o mestre Mutaito, será que ele realmente criou essa técnica ou essa magia? Não sabemos, né? Mas o que podemos entender é o seguinte: a bruxa Marba, ela é um ser muito antigo, né? Com mais ali de 1000 anos de vida. Com certeza, ela é detentora ou criadora do Mafuba, ou até mesmo essa técnica, ou essa habilidade, ou essa magia, ela tem um outro nome ali no Daimakai. Ou até mesmo ela aprendeu de seus descendentes, né? O que nos faz entender o seguinte, né? Que quando o Daimakai tinha um acesso livre de entrada e saída ao universo e aos mundos exteriores há muitos anos atrás, alguém aprendeu essa técnica, né? Vamos colocar ela como uma fuba, com a bruxa Maraba, e passou essa técnica adiante até chegar ali ao conhecimento do mestre Mutaito depois de muitos anos, né? Essa é uma das hipóteses. Por quê? Porque a gente viu que a Marba, ela é criadora das sementes de Saibaiman, ou seja, tinha um livre comércio de entrada e saída de mercadoria do Daimakai, né? Então tinha esse livre acesso de compra e venda de mercadoria com a Marba, né? Então provavelmente a lojinha da Marba era aquela lojinha do submundo, né? Que vendia de tudo ali para o mundo exterior, né? Tudo que ela pudesse vender do Daimakai para o mundo exterior, a Marba vendia, ou seja, não há limites, né? Então podiam ser itens, habilidades, informações, então tudo isso tem essa possibilidade de venda. Tem aí esse conceito de comércio, né, entre o Daimakai e o mundo exterior, e foi dito dentro do anime. E também a gente viu que até a Marba mesmo reclama, né, disso no anime, ela dizendo que antigamente, quando as fronteiras eram abertas, as coisas eram muito melhores, né? Que tinha esse livre comércio. E depois que as fronteiras foram fechadas, basicamente um recesso de economia, né? Não tinha dinheiro entrando, então não tinha dinheiro saindo. Então isso acabou prejudicando não só a Marba, mas o Daimakai inteiro, que a gente viu que tinha, né, esse comércio, então gerava muita receita, né? Muito dinheiro. Então, basicamente, o Daimakai, ele era que nem a Terra, tem dinheiro, tinha receita, tinha dinheiro entrando, tinha dinheiro saindo, tinha um comércio, tinha as pessoas comprando, tinha as pessoas vendendo. Só que o que acontece? Não foi explorado isso dentro do anime. Por quê? Foi deixado de lado, mas tinha, porque a gente viu que todos os governantes cobravam ali impostos de seu povo, ou seja, quem não tinha dinheiro para pagar, pagava com o tempo de vida. Então, basicamente, a fronteira fechada, ele limitou o ganho, né, de dinheiro de todos os reinos, né? Então, basicamente, o que favorecia o Daimakai, o crescimento do Daimakai, eram as fronteiras abertas, né, que o povo podia vender, né? Pode ver que tinha várias lojinhas ali de 1,99 suprema, né? Então, tipo, as lojinhas viviam daquilo, da venda, né, dos itens, da venda do conhecimento, da venda das pílulas de Saibaiman. E só que depois que o pai de Dabura, o Abura, fechou essa fronteira, acabou, né? Basicamente o Daimakai faliu. Basicamente foi isso que aconteceu. Essa é a explicação mais sensata que tem. Mas o anime não aborda essa teoria, não aborda nada disso. A gente consegue entender isso facilmente, é só você prestar atenção nos detalhes. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Voltando para a explicação do Mafuba para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Eu fugi um pouquinho da linha de raciocínio para a gente entrar nesse mérito, mas a gente vai voltar agora, tá? Uma outra hipótese é que essa técnica ou habilidade ou magia, ela seja universal, ou seja, né, qualquer pessoa com a capacidade, aptidão para criar, estudar e ter o poder de manipular o que poderia, assim por se dizer, utilizar a técnica ou criar essa técnica, sem que ela seja passada por outros seres, já que a técnica ou magia ou habilidade ela é uma questão de aprisionamento, né, ou seja, é uma técnica muito simples que a gente vê que a Marba usa com muita facilidade, né, o mestre Mutaito usou também com muita facilidade, mas acabou morrendo porque ele não tinha quantidade de Ki necessária para aguentar a técnica ou quantidade de magia necessária, né, e acabou falecendo depois de prender o Piccolo da Mao. E antes disso ele passou essa técnica para o Mestre Kami, depois o Mestre Kami para o Goku, ou seja, não foi datada quando ele criou essa técnica, né. Então, ao meu ver, a mais plausível entendimento é que ele tenha aprendido essa técnica com alguém. Então, há muitas possibilidades, né, de entendimento, aprendizado, aprendeu com alguém, aprendeu utilizando um artefato específico, aprendeu ali através de um pergaminho. Então, isso tem várias hipóteses, né, do mestre, como o mestre Mutaito aprendeu ali a usar uma fuba. Então, basicamente, ele foi preso dentro de uma garrafa que basicamente não é uma garrafa, né? É um spa com todo tipo de infraestrutura e conforto possível, né? E na Terra não, na Terra você prendia a pessoa em qualquer coisa, né? Garrafa, vaso, panela. O Goku prendeu dentro de uma panela, cara. Lembra de pressão, cara? Foi muito engraçado aquilo. Então, o mais engraçado é que essa técnica chamou a atenção do Dendê, do Piccolo e do Goku, que ficou olhando para a garrafa, né? A doutora Hanrisu pergunta quem será o próximo governante do reino, e todos no campo de batalha, e o seu irmão, né, o Kaioshin, diz que ela deveria se tornar a governante suprema, né, do Daimakai. Mas ela acaba se recusando a se tornar tal pessoa, né, o supremo governante, já que não tem poder mágico suficiente para governar e normalmente não seria respeitada pelo povo. Sem tal poder, né, ou até mesmo perderia o seu posto de governante supremo, sendo derrotada por um outro Majin que tentasse tomar o trono à força, como Dabura fez com seu pai. Então Neva acaba se intrometendo na conversa e diz que tem uma regra clara como água do Daimakai. Aquele que derrota o Rei Supremo ele tem direito à sucessão direta. Isso acaba surpreendendo a todos e ficam surpresos e olhando para Ku e Ku olhando para eles, mais surpresos ainda, sem entender nada. Mas o Ku ele é esperto, né? Ele saca que automaticamente ele acabou se tornando o Rei Supremo do Daimakai, ou seja, o Rei Supremo Ku, né? O Ku Supremo Rei, aí vai dar entendimento de vocês e a gosto do freguês, né? O Ku então do nada ele saca uma capa e do nada começa a nomear as pessoas e posições que vão ter dentro do reino agora, né? Ele nomeia a doutora Hanrisu como vice-líder devido à sua capacidade de planejamento, né? A bruxa Marba, Neva e o Majin Buu como ministros pelos poderes mágicos e habilidades e conhecimentos que ele tem, né? Glório como ministro devido às suas boas escolhas, julgamento e bom coração. O Rei Kadan também é nomeado como ministro, né, pela sua coragem e determinação de lutar pelo reino. O Goku também pergunta ao grupo de Goku se alguém tá afim de ser ministro, né? O salário é meia boca, mas a comida é boa, mas Goku simplesmente diz não e agradece. O Goku então pergunta se mais alguém quer ser ministro. Então a gente vê que o Ribs fica levantando a mão. Eu aqui, ó, se prontificando, né, para ser ministro também, né, mas ele é totalmente ignorado pelo Ku, né. Então ele se faz de cego em tiroteio e conclui ali todas as nomeações e cargos possíveis, né. Simplesmente o Neva não acredita que em tão pouco tempo o Ku fez tudo aquilo, né, meio que organizou o reino, né, e todos acabam saudando o rei Ku ou Ku-rei, né. Até mesmo o Piccolo mete aquela piada, né, saudando o rei Ku, né, ou Ku-rei. O Piccolo perde o amigo, mas não perde a piada, né, com certeza. E aqui a gente conheceu um pouquinho do Akira, né, com essas piadas prontas, que até o próprio Piccolo mete, né, ele sauda o rei Ku, isso aqui é coisa do Akira Toriyama, cara. O Akira Toriyama era esse cara espontâneo, me teve essas sátiras aí totalmente aleatória dentro do anime para quebrar o contexto, né, cara. Isso é Akira Toriyama puro.
E assim a gente termina a segunda parte da análise do episódio 20, né, de Dragon Ball Daima, que eu achei que ia conseguir terminar nesse episódio, mas não vou conseguir. Provavelmente vai ter mais uma parte, possivelmente de 1 a 2 partes ainda, né, porque tem muita coisa para contextualizar que acabou ficando perdido durante os episódios, né. Então a gente está colocando esses pontos dentro da trama e se perguntando ali, contextualizando por que que aconteceu isso, né. Então nesse episódio eu falei um pouquinho de um ponto referente dentro do episódio 20, e assim a gente vai continuando até a gente concretizar aonde o Daima vai se encaixar ali dentro do contexto entre o Z e o Super, né. Antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado, né, nos próximos vídeos, cara. Deixa um like, deixa sua curtida, deixa uma pergunta caso você queira, eu vou sempre estar respondendo, né. E eu vou ficando por aqui. Até mais.